Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo de número 1. Lucas, número 1, dos versos 46. Muito obrigado, minha irmã. Estou aqui nesse corpinho de novo, mas a vista já foi embora há muito tempo. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 46 aos 56. Como eu havia anunciado, hoje eu trarei uma mensagem do Evangelho segundo Maria. É isso mesmo, meus irmãos, o Evangelho segundo Maria. Lucas, capítulo 1, versos 46 aos 56. A palavra do Senhor diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque Deus deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor, e o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Pai, edifica esta igreja, edifica aqueles que nos assistem, papai, que esta palavra possa penetrar o nosso coração com essas verdades. Nos ajude, papai, a sair daqui edificados, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, o poderoso evangelho pregado por Maria. Primeira coisa que nós olhamos nesse texto e precisamos ressaltar é que Maria fica sabendo da sua gravidez, e ela fica sabendo que esta gravidez não é uma gravidez comum, é a gravidez advinda do próprio Deus. Nos versos 32 a 35 vai nos mostrar como essa mulher recebe essa notícia. Essa notícia, meus irmãos, além de algo maravilhoso, é algo que ela deve se comprometer. É algo que ela deve, meus irmãos, orar, cuidar, ensinar essa criança. Essa mulher tem a responsabilidade de ser o ventre que carrega o Filho de Deus. Se nós olharmos ainda no capítulo 1, nos versos 28, o anjo que vem trazer a mensagem a esta mulher vai chamá-la de agraciada. Olha comigo aí o texto. Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Meus irmãos, e nós devemos sim lembrar com alegria desta mulher, porque, meus irmãos, esta mulher trouxe o Filho de Deus para nós. Ela é chamada de bem-aventurada exatamente por este motivo, porque ela traz, meus irmãos, toda a promessa que estava vindo discorrendo na história. Agora essa promessa está sendo revelada no seu ventre. Por isso que o anjo vai dizer: olha, você é a bem-aventurada, você é agraciada, você é aquela que vai dar luz ao Messias, ao Filho de Deus. Queridos, mas há um pequeno detalhe que nós precisamos nos atentar. Há uma grande briga entre católicos e evangélicos. Por quê, pastor? Porque os católicos, eles a veneram. Mas nós vamos ver através desse texto que o evangelho pregado por esta mulher, ele remete toda a glória a Deus. Já ao lado dos evangélicos, às vezes nós nem citamos o nome dessa mulher. Às vezes nós nem lembramos da bem-aventurança dela. Às vezes nós nem lembramos o quanto esta mulher foi agraciada. Mas nós, meus irmãos, temos que agradecer a Deus, porque Deus achou uma mulher para trazer o seu filho a essa terra. Este que é o caminho, a verdade e a vida. E olhando, meus irmãos, agora para o texto, essa mulher vai, além de cantar, ela vai pregar o evangelho.
E o evangelho que ela vai pregar aqui, meus irmãos, é poderoso, porque Deus é o centro do evangelho que esta mulher está pregando. Essa mulher, ela não tem tempo de trazer glória para si, ela não anda por aí dizendo: olha, eu sou aquela que está carregando o Filho de Deus. Essa mulher não tem tempo, meus irmãos, de usufruir dessa bonança que ela recebe da parte de Deus. Não, pelo contrário, ela remete toda a glória a Deus. O capítulo 1 e o capítulo 2, meus irmãos, contém 4 canções que demonstram a glória de Deus. Aos irmãos que têm a Bíblia aí, com comentários positivos do Hernandes Dias Lopes, ele traz 2 orações, mas eu quero apresentar 4 orações para os irmãos que estão contidas nestes 2 textos. O primeiro, meus irmãos, é o Cântico de Maria, que é o Magnificat. Essa mulher que louva a Deus, engrandece a Deus. O segundo é o Benedictus, que é o Cântico de Zacarias, dos versos 68 a 79. O terceiro, que não está aí, se você quiser anotar, é aquele Glória in Excelsis, que é o Cântico dos Homens. E eu quero ler, meus irmãos, porque é lindo essa glorificação que eles fazem. Capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele, Deus, os ama. A quarta canção, meus irmãos, é o Nunc Domitis, que é o Cântico de Simeão, do capítulo 2, dos versos 29 a 32. Todas essas 4 canções, meus irmãos, são canções de exaltação ao nosso Deus. Mas no Cântico de Maria, ela exalta, meus irmãos, a misericórdia de Deus, ela exalta a onipotência de Deus, ela exalta a fidelidade de Deus, porque essa mulher entende que Deus é misericordioso e envia o seu Filho. Ela entende que este Deus é poderoso e é o único que pode remir a humanidade dos seus pecados. Ela entende a fidelidade de Deus, que promete ao seu povo e vem se cumprindo na história. Aleluia! Por isso que essa mulher abre a sua boca e começa um cântico assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com seu poder Ele tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Esse era o cântico que essa mulher entoava, porque ela entendia a misericórdia do Deus eterno, ela entendia a onipotência e a fidelidade deste Deus. Por isso que esta mulher, agora ela prega o evangelho de Jesus, dando toda a glória a Deus. E aqui eu quero agora expor este texto para os irmãos em alguns tópicos. Vamos ver como essa mulher apresenta a Deus a sua onipotência, a sua fidelidade e a sua misericórdia. Observe como essa mulher prega o evangelho de Deus poderoso. E eu quero desafiar a você, que quando você sair daqui nessa porta nessa noite, ou você que nos assiste, possa pregar da mesma forma este evangelho poderoso. Em primeiro lugar, o texto vai nos apresentar que o evangelho pregado por Maria é poderoso devido ao reconhecimento que Deus é o Senhor. Este louvor do saltério tem uma introdução que demonstra, meus irmãos, o reconhecimento que Deus é o seu Senhor, que essa mulher não vive de forma aleatória, que essa mulher não vive por acaso, que essa mulher não é uma obra do acaso que aconteceu e Deus, na sua majestade, tá lá Maria, eu vou fazer algo na vida dela. Não, essa mulher entende que ela tem um Senhor cuidando, guiando, zelando os seus passos, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que é fiel, um Deus que tem todo o poder. Acima de tudo, Maria sabe, meus irmãos, que não existe nenhum Deus maior, mais poderoso do que este Deus. É por isso que ela começa no verso 46 dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o único Deus, aquele que pode exultar, engrandecer, aquele que merece toda honra, glória e louvor. Meus irmãos, Maria já nesse pequeno verso
nos dá grandes ensinamentos. Será que quando nós vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, será que nós temos a mesma convicção? Será que nós temos a mesma convicção que temos um Senhor? Será que temos a mesma convicção que os nossos passos estão sendo guiados pelo nosso Jesus? Será que nós temos a mesma convicção, meus irmãos, e entendemos que a nossa vida não é obra do acaso, ou aquilo que acontece conosco é o acaso? Maria entende que tem um Senhor. E eu já quero dizer, através da palavra de Deus, você não é obra do acaso. Você não está neste mundo por acaso, pelo contrário, você tem um Senhor que tem guiado os seus passos. E como você tem um Senhor, Ele deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse compromisso, irmãos, é nosso, porque nós temos um Senhor. Não importa se você é uma criancinha, se você é um adolescente, se você já é um adulto formado, ou se você já está com a cabeça branquinha. Você tem um Senhor que deixou uma ordem para você. E essa mulher, mesmo sendo agraciada por Deus, ela entende que ela tem um Senhor. Ela entende que a salvação do homem vem através do reconhecimento de Deus como Senhor. Eu quero ler um texto com os irmãos, Romanos, capítulo 10. Vai comigo aí, irmãos, dá um salto aí para Romanos. Romanos, capítulo 10. Dos versos 9 a 13, porque esta mulher Maria entende que o reconhecimento de Deus como Senhor é que trará a salvação. Olha que Romanos, verso 10, 9 a 13 vai dizer: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maria entende, meus irmãos, que ela necessita do senhorio do Senhor em sua vida. E nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas. Por que você deixou de reconhecer o senhorio de Deus em sua vida? Pastor, mas está tão difícil. Ei, você tem um Senhor que não perdeu o controle da sua vida, não. Você tem um Deus que está cuidando, está zelando. É o Deus que vai mandar chuva para nós, né, irmão Danilo? É o Deus, meu irmão, que nos diz: há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de chorar, há um tempo de se alegrar, há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E, irmãos, nós só conseguimos compreender essa verdade se nós reconhecemos o senhorio do Senhor em nossa vida. O Evangelho, para ter poder, irmãos, ele tem que reconhecer Deus guiando todos os nossos passos, nos grandes e nos pequenos passos. Será que você reconhece Deus nessas coisas? Será que você, quando vai tomar uma decisão, você fala: opa, eu tenho um Senhor, eu vou perguntar primeiro ao meu Senhor. Maria, meus irmãos, mesmo sendo uma mulher que foi agraciada por Deus, ela reconhece ao Senhor. E o seu reconhecimento vem com estas palavras: a minha alma engrandece ao Senhor. Tá bom, estou engrandecendo ao Senhor. Tá ruim, estou engrandecendo ao Senhor. É dia, eu engrandeço ao Senhor. É noite, eu engrandeço ao Senhor. Pois a misericórdia desse Deus está derramado sobre a minha vida. Essa mulher está vendo a promessa se cumprir em sua vida. Ela vê a promessa, meus irmãos, que este povo estava aguardando. Agora ela está carregando, meus irmãos, dentro do seu ventre, o Deus vivo, dentro do seu ventre, o Filho de Deus. E a sua alma dá cambalhota dentro de si, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. A sua alma tem que também dar essas cambalhotas, porque você tem um Deus vivo morando dentro de você. Efésios vai dizer que nós fomos selados. O Espírito Santo entra em nós e põe o selo dele. Este Deus que nos dá confiança. Essa mulher reconhecia isso e a sua alma engrandecia ao Senhor. E a nossa alma tem engrandecido ao Senhor?
Em segundo lugar, meus irmãos, o evangelho pregado por Maria é poderoso devido ao reconhecimento que Deus é poderoso e único Salvador. Meus irmãos, mesmo a alma dessa mulher exaltando ao Senhor, mesmo ela se alegrando, mesmo ela vendo o cumprimento da história, mesmo ela vendo este Deus que vem tratando, trabalhando na nação, agora manda o seu filho para redimir tanto os seus filhos como os gentios, essa mulher também entende, meus irmãos, mesmo sendo agraciada, ela entende que ela também necessita de um Salvador, quebrando aqui qualquer margem para idolatria, quebrando aqui qualquer margem para veneração ao seu nome. Essa mulher também precisa de um Salvador. Olha o que ela vai dizer a partir agora dos versos 47 em diante. E o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Parafraseando, essa mulher está dizendo o seguinte: toda a promessa desde os primórdios, passando pelos profetas, até chegar em mim, agora se cumpre o Redentor, e eu também preciso desse Redentor, porque este Redentor é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém verá a Deus sem que seja por este caminho. Essa mulher entende isso, essa mulher sabe que ela necessita de um Salvador. Ela mesmo sendo agraciada precisa entrar neste caminho. Atente-se a isso. De todas as idades, você pode ter nascido na igreja, vivido na igreja. Eu vou fazer seu culto fúnebre aqui, mas você pode entrar para a eternidade sem conhecer a Jesus, porque você necessita de ter um encontro real com Jesus, reconhecer que este Deus é o seu Salvador. Ela é agraciada, ela mesmo diz isso, porque deu atenção à condição humilde da sua serva. Verso 48, a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Mas há um poderoso, meus irmãos, que está fazendo grandes coisas na história, na vida dela, e fará por nós, porque este milagre também nos alcançou. Mas isso só foi possível porque nós reconhecemos Jesus como Salvador. A alma dessa mulher está exultando, a alma dessa mulher está glorificando, a alma dessa mulher não cabe dentro dela, mas ela reconhece que ela também precisa de um Salvador. E eu quero que você se atente a isso. Todos os homens estão na dependência de Jesus para a salvação. Você pode ser uma pessoa piedosa, você pode fazer a caridade que você quiser, você pode ajudar, você pode comprar, você pode vender, você pode ser uma pessoa que não entra pelo caminho do erro, mas se você não tem Jesus, você está condenado a passar a eternidade longe dele. Porque assim como Maria, nós, você que nos assiste, dependemos desse Jesus como Salvador. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ele vai dizer no capítulo 14 do Evangelho de João, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, você que me assiste, entre por este caminho. Peça que esse Jesus faça morada. Até essa mulher agraciada entende que necessita de um Salvador. Para os irmãos que estão aqui, eu quero dizer a você, não desanime no caminho. O caminho, meus irmãos, ele é apertado, ele é difícil, a porta é estreita. Mas este caminho é o caminho que vai nos conduzir, meus irmãos, à salvação, que vai nos conduzir àquela cidade, àquela morada celestial, naquele lugar onde não há mais morte, choro, pranto, dor, onde não haverá mais, irmãos, corrupção de nenhum tipo, onde não haverá mais, irmãos, noite. Eu pregava alguns dias atrás lá na primeira igreja e eu fiz aquela velha piada que os irmãos já estão cansados de ouvir aqui. Eu quero pôr língua para a morte, né? Ó, morte, onde está a sua vitória? Ó, para você, morte. Onde está o teu aguilhão? Você está sendo tragado e eu estou com Jesus aqui, ó. E os meus irmãos da igreja gloriosa. O pastor Nunes virou para mim e falou assim, eu estou querendo dar uma cuspida na cara da morte. Eu falei, você tá bichão mesmo, hein? Jesus vai estar com a gente.
Mas, meus irmãos, eu falo isso para nos alegrar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa mulher, sendo agraciada por Deus, entendeu que ela também precisava de um Salvador. Você pode fazer o que você quiser, você pode andar por onde você quiser, mas você precisa de um Salvador. Você precisa de um Senhor, de um Salvador, daquele que vai guiar os seus passos. O Evangelho segundo Maria foi poderoso, meus irmãos, na pregação, porque ela entendia que ela tinha um Senhor, mas também tinha um Salvador, que era poderoso para pegar todo o preço do pecado e falar assim: eu vou quitar a dívida, eu vou pôr no lugar destes homens e mulheres que entrar por este caminho. Não pare no caminho, meus irmãos, não fraqueje. Essa mulher reconhece um Deus entrando na história, um Deus trabalhando através da história. Ela exalta a onipotência de Deus, ela exalta a fidelidade de Deus, ela exalta, meus irmãos, a misericórdia de Deus. Misericórdia esta que nos alcançou. Misericórdia essa que nos resgatou, porque outrora nós éramos pecadores, estávamos a caminho do inferno, da morte eterna, e Ele, através da sua presciência, viu que nós creríamos e nos resgatou das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz. E se nós permanecermos na luz, como Ele na luz está, então veremos. Mas enquanto ainda estamos aqui, vamos fazer, meus irmãos, como esta mulher. Esta mulher prega o Evangelho com poder, porque ela entende que ela tem um Senhor. Ela entende que o seu Senhor é poderoso. Ela entende que o seu Senhor é misericordioso. Ela entende que este Deus é o único Salvador. Quando você for falar de alguém para Jesus, fale com a mesma convicção: olha, eu tenho um Senhor. Que ou com a minha despensa cheia ou com ela vazia, eu continuo com esse Senhor. Mesmo com a minha conta lá com 2, 3 milhões, Ele é meu Senhor. Mas se minha conta estiver negativa, Ele é meu Senhor. Se está na vida, Ele é o meu Senhor. Se está na morte, Ele é o meu Senhor. Fale com convicção, pregue a palavra, porque este Deus é poderoso e Ele é o único Salvador. E Maria entende isso. Em terceiro lugar, o Evangelho pregado por Maria é poderoso devido ao reconhecimento que Deus é o justo juiz e libertador. Observe, meus irmãos, que a partir do verso 51, ela vai fazer um contraste, e este contraste é muito interessante. Ela vai dizer que este Deus dispensou os poderosos. Este Deus, Ele fez os pobres ter valor, Ele inverte as coisas. Sabe por quê, meus irmãos? Os gentios não tinham valor, agora neste Jesus tem valor. Porque este Jesus, Ele é o juiz e Ele é o libertador. Acima de tudo, essa mulher via a redenção de Israel através de Jesus. O povo que era escravo agora passa a ser livre. Pastor, como isso se aplica a nós, irmãos? Nós vivíamos debaixo do poder do pecado. Nós estávamos condenados a viver sobre esta pressão do poder de Satanás. E agora, meus irmãos, Jesus vem e tira o poder do pecado. Aí você me pergunta: pastor, então por que nós pecamos? É porque nós temos que conviver com a presença. A presença do pecado nos faz pecar, meus irmãos. Mas nós temos lá em 1 João capítulo 2 dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado que é Jesus Cristo, o justo. Esse Jesus que é o juiz, o libertador, Ele vem e liberta aquele povo, Ele vem e nos liberta, Ele entra para a história. E um dia, meus irmãos, nós estaremos com Ele como uma igreja glorificada. Nós temos, meus irmãos, que viver como Maria viveu. Observe no verso 51, manifestou o seu poder.
Dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu-os de bem e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua dependência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, o justo juiz que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Se o Senhor nos prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Este é o nosso Deus, nos liberta do poder do pecado, nos traz para a maravilhosa luz, e nós precisamos pregar o Evangelho da mesma forma que essa mulher pregou. Quando estava eu e meu sogro montando este sermão, ele disse: muda o tema. Eu falei: pastor, mas eu gostei do tema, o Evangelho segundo Maria. Sabe por quê? O Evangelho que essa mulher prega não é sobre ela, é sobre este Senhor. É sobre o Deus dos deuses, o Deus poderoso, o Deus salvador, o Deus que é libertador, o justo juiz que nos levará para a eternidade. Irmãos, eu quero animar a sua fé. Está difícil aqui? Tá, eu sei que tá. Mas na eternidade, meus irmãos, não vai ter mais esse tipo de coisa. Eu sempre brinco quando eu falo sobre o céu, quando o Apocalipse começa a falar sobre aquela praça. Eu quero estar nessa praça, sentado. Aí vai vir o irmão Everson, o irmão Danilo, o Rony, o irmão Victor, os irmãos. Ô pastor, vamos assar carne? Vamos. Jesus preparou um peixinho para nós. Pastor, mas e a gordura? Acabou os 3 trem da terra, irmão. Esquece isso. E a dieta? Não tem dieta mais não. Porque aqui essa matéria não é corruptível mais. O justo juiz me libertou. O justo juiz me deu paz, me deu alegria. E hoje eu bebo da água da fonte e conheço esse Deus de eternidade, em eternidade e em eternidade. Esse é o nosso Jesus. Este é o Evangelho que nós devemos pregar, porque nós temos um Senhor que é poderoso, que é salvador, que é juiz, que é libertador, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Nós não temos outra pessoa que possa nos redimir a não ser Jesus. Neste caminho, meus irmãos, é doloroso, é difícil, mas nós sabemos que nós estamos, meus irmãos, no processo de santificação, até entrarmos naquele céu glorificado junto com Ele, para a glória do nosso Senhor Jesus. No Evangelho apresentado por Maria, mostra a grandeza de Deus. Essa mesma grandeza, meus irmãos, é aplicada a nós. Nós temos um Senhor que guia nossos passos. Nós temos um Senhor que é poderoso, que é o único Salvador. Nós temos um Senhor que é juiz e libertador. Nós temos um Senhor que redimiu os nossos pecados. Por isso eu quero convocar você, não pare, não desista. Pastor, mas está difícil, tá? As lutas têm me feito chorar. Parece que aquilo que queimava dentro de mim já não queima mais. Ei, irmãos, Deus nos amou primeiro e deu prova disso entregando Jesus, morrendo Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores. Não desista, pregue a palavra. Meus irmãos, nós chegamos no tempo em que muitos estão se voltando a doutrinas de demônio, às fábulas. Então, meus irmãos, nós devemos pregar a palavra. No Evangelho apresentado por Maria, revela que só Deus, através de Jesus, é que pode salvar todas as pessoas. Talvez você que me assiste, acha que não tem mais solução para você, pelas lambanças que você já fez. Mas há um Jesus que pode te redimir. Há um Senhor que pode fazer toda a diferença em sua vida. Um Deus que foi Senhor na vida de Maria. Um Deus que foi poderoso e único Salvador na vida de Maria. Um Deus que é o justo juiz e pode apagar todas as suas iniquidades. Pode apagar todos os seus pecados. Basta que você
entregue sua vida para Ele. Amém?